A obsessão de todos os clubes brasileiros é ganhar a Copa Libertadores da América. Mas nas últimas décadas, o Brasil é o país que mais protagonizou vexames na competição. Neste vídeo, vamos relembrar os 10 maiores vexames dos clubes brasileiros na principal competição do continente. Em 2008, o Flamengo enfrentou o América do México em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com mais de 50 mil rubro-negros no Maracanã, o clima era de festa. Isso porque o Flamengo havia vencido o primeiro jogo no México com um placar de 4-2. A confiança era tanta que Joel Santana até poupou alguns jogadores. Mas o pior estava por vir. Com o futebol apático, o Flamengo perdeu de 3-0 dentro de casa para o time mexicano. O clima de festa rapidamente se transformou no velório, com o silêncio dos mais de 50 mil rubro-negros que viram a obsessão daquele ano ir para o ralo. Em 2012, com Ronaldinho Gaúcho e Wagner Love, o Flamengo entrou na última rodada da fase de grupos, precisando somente de uma vitória contra o já classificado Lanús, e também de um empate entre Emelec e Olímpia que jogou no Paraguai. Flamengo venceu por 3-0. Já no Paraguai, o Emelec vencia por 2-1 até os 47 minutos do segundo tempo. No Rio de Janeiro, o jogo já havia terminado. Com isso, torcida e jogadores do Flamengo estavam ansiosos aguardando um possível empate do Olímpia. E ele veio. Zeballos deixou tudo igual e o empate classificava o Flamengo. A alegria tomou de conta de jogadores e torcida, mas aos 48 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Quiñones fez 3-2 para os equatorianos, eliminando o Flamengo, silenciando todo o Nilton Santos e fazendo até Wagner Love, que aguardava em campo, junto com o restante do elenco, e as lágrimas. Com requintes de crueldade. Assim podemos resumir a eliminação do Flamengo na fase de grupos da Libertadores de 2017. O rubro-negro liderou toda a fase de grupos, e somente uma combinação entre 9 resultados eliminava o Flamengo. E sim, ela aconteceu. O Flamengo até saiu na frente com o gol de Rodinei, mas tomou o empate no segundo tempo. Perto do fim do jogo, já no Chile, o Atlético Paranaense vencia o Católica por 3-2. Com isso, o Flamengo não podia mais perder o seu jogo. A punição, no entanto, veio aos 47 do segundo tempo, após nova ofensiva de ataque do São Lourenço. Belusky dominou na área e conseguiu chutar após bate-rebate na área. Era o gol de mais um vexame flamenguista na fase de grupo da Libertadores. Em 2007, o Grêmio protagonizou um dos maiores vexames brasileiros na história da Libertadores. O Grêmio chegou na final contra o Boca Juniors da Argentina. O clima era de festa e confiança, mas o que se viu foi um baile argentino. No primeiro jogo, em plena La Bombonera, o Grêmio tomou de 3-0 e se complicou. Mas apesar da derrota esmagadora, a torcida do Grêmio não se intimidou e continuou confiante. Lotou o antigo Estádio Olímpico e fez muita festa. Mas dentro de campo, o Grêmio não estava muito confiante, e já no segundo tempo, o time gaúcho levou mais 2 e perdeu em casa de 2-0. No resultado agregado, 5-0 para o Boca Juniors, um verdadeiro fiasco gremista na história da Libertadores. Em 2011, a obsessão corintiana pela conquista da sua primeira Libertadores da história acabou se tornando o maior vexame corintiano na história da competição. Ainda pela fase pré-Libertadores, Corinthians e Desportes Tolima se enfrentaram em busca da classificação à próxima fase. O primeiro jogo em São Paulo, um empate amargo de 0-0. O Timão viajou pressionado para a Colômbia e o pior aconteceu. No segundo tempo, o time colombiano fez 2-0 e eliminou o Corinthians, no que veio a ser o primeiro clube brasileiro a ser eliminado na pré-Libertadores. Já em 2020, o trauma da pré-Libertadores voltou a atormentar os corintianos. O clube paulista enfrentou o modesto Guarani do Paraguai. No primeiro jogo em Assunção, o Corinthians perdeu por 1-0 e era muito favorito para vencer em casa frente à sua torcida. No segundo jogo, o Corinthians abriu 2-0 e estava com a classificação encaminhada. Mas no segundo tempo, o time paraguaio diminuiu e mesmo vencendo por 2-1, o Corinthians mais uma vez foi eliminado na fase pré-Libertadores. Em 2007, o Internacional protagonizava um dos maiores vexames da história do clube na Libertadores.
Em 2006, o clube viveu seu ano mágico, ao ser campeão da Libertadores e também campeão mundial contra o todo-poderoso Barcelona. Voltando a 2007, o Inter chegou na última rodada da fase de grupos precisando vencer o Nacional do Uruguai por uma diferença de 3 gols para se classificar, mas o Inter só conseguiu vencer por 1-0 e acabou sendo eliminado precocemente na fase de grupos, que se tornou um vexame pelo clube por estar em alta naquele ano, depois das conquistas históricas de 2006. Em 2011, os cruzeirenses ainda estavam engasgados depois de perder a final da Libertadores em casa para o Estudiantes em 2019. Mas em 2011, o Cruzeiro veio a protagonizar um dos maiores vexames dos clubes brasileiros na história da Libertadores. O Clube Mineiro foi dono da melhor campanha da fase de grupos daquela edição, e na fase seguinte enfrentou o Once Caldas. No primeiro jogo na Colômbia, o time celeste venceu por 2-1 e poderia perder o segundo jogo até por 1-0, que mesmo assim se classificava. Mas o pior aconteceu. O Cruzeiro perdeu em casa por 2-0 e foi eliminado de forma vexatória pelo Once Caldas naquela edição da Libertadores. Em 2008, o Fluminense chegou na sua primeira final inédita de Libertadores. O clube teria pela frente o tradicional LDU do Equador. No primeiro jogo em Quito, o tricolor carioca perdeu por 4-2 e apostou todas as fichas para o jogo de volta no Maracanã. Com o Maracanã lotado, muita festa e confiança, o Fluminense se impôs e conseguiu reverter a vantagem da LDU e levar a decisão para os pênaltis. Mas já na disputa de pênaltis, o Fluminense parou no goleiro Ceballos, que defendeu 3 cobranças do Fluminense, o que veio dar o título para a LDU, o que veio a ser um vexame, devido aos 4 gols sofridos no primeiro jogo e às cobranças ruins na decisão por pênaltis. Em 2019, o Palmeiras protagonizava um dos seus maiores vexames da história da Libertadores. O Palmeiras tinha um dos melhores elencos do Brasil e era favorito ao título da Libertadores. No primeiro jogo das quartas de final, o Palmeiras venceu o Grêmio em Porto Alegre por 1-0 e só precisava de um empate no segundo jogo em casa para se classificar. Já em São Paulo, o Palmeiras saiu na frente, aumentando a vantagem para 2-0. Mas em apenas 4 minutos, o Palmeiras levou a virada do Grêmio e perdeu por 2-1, sendo eliminado em frente à sua torcida para a decepção geral, que tinha uma Libertadores como prioridade e que acabou não ganhando nenhum título naquele ano. O tricampeão São Paulo sempre meteu medo nos adversários na Libertadores, mas em 2019, o clube sofreu uma eliminação vergonhosa para a história do clube que sempre foi forte na competição. O São Paulo enfrentou o modesto Talleres da Argentina. A classificação parecia certa, mas no primeiro jogo, o tricolor paulista perdeu por 2-0 na Argentina. Mesmo com a derrota, o São Paulo vinha favorito para reverter o placar em casa. Mas os times não saíram do empate de 0-0, em pleno Morumbi lotado, que viram o São Paulo protagonizar seu maior vexame na história da Libertadores, sendo eliminado ainda na primeira fase. E para você, torcedor, qual clube brasileiro pagou o maior vexame na história da Libertadores? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. A gente te espera no próximo vídeo.